são elas e a gente chega novamente na área, porque estamos falando de área, né? A área não é da circunferência. Caiu na área pênalti. Isso é verdade ou eu errei também? É verdade, caiu na área pênalti. Eu vou te falar de errar e acertar. Já tem 4 jogos que eu tento e não dá certo. Não dá certo. Não acredito. Não, tu não consegue bater no peito e depois cabecear? Não tá vai. fraquinho, hein? Não vai. Tá tirado. Vou precisar jogar um dia aí pra te ensinar. Mas caiu na área pênalti, né? Nossa aula de hoje a gente falou do cálculo de área de um triângulo usando a geometria analítica e também a gente falou da distância entre um ponto e uma reta. Tá bom? Então vamos que vamos. Hora de revisão para daí a gente conseguir fazer as atividades de sala com tranquilidade. Bora ver? Olha lá então, aula 24.2, a gente vai ponto e reta na sua parte 5. Relembrando, vamos ver. Distância entre ponto e reta. Já sabemos que a menor distância entre 2 pontos é sempre uma linha reta. Baseado nessa informação, nós descobrimos que a menor distância entre um ponto e uma reta é uma linha reta. E essa linha reta tem que estar perpendicular à nossa reta. Muito bem. E aí a gente tem uma equação para isso, né? A equação ela é dada pelos pontos XP e YP, as coordenadas do ponto, e ela também é dada pelos coeficientes da reta, né? A, B e C. E esse A e esse B é também os coeficientes, repete, né? Então, quando a gente tem um ponto, a gente tem coordenadas. E quando a gente tem uma reta, a gente tem coeficientes. E isso que a gente usa na equação, tá? Beleza. Beleza? Na parte da área da região triangular, a gente usa o quê? Regra de Sarri, né? Ou seja, usa os valores de x dos 3 pontos, usa os valores de y dos 3 pontos e complementa com o número 1 na última coluna, que é o elemento neutro da multiplicação. Uma vez feito o determinante, o que a gente faz, professor Maurício? Aí nós vamos encontrar o módulo desse valor, caso ele seja negativo. Vamos eliminar esse negativo e dividir por 2. Muito bem, simples assim? Simples facinho, assim. Facinho. Pode Beleza, ser. então, e claro que a gente tem sempre um complemento aqui, né? Dicas para o Enem. Como falamos de triângulos, trouxemos para vocês aqui então um apanhado sobre triângulos. E de maneira especial, se vocês estão resolvendo as questões de 2021 do Enem, vocês vão perceber que o Enem cobrou muitas questões que destacavam a ideia do triângulo. Aqui nós temos 6 tipos de triângulos, 3 com relação aos lados e 3 com relação aos ângulos. Relacionado aos lados, eles podem ser equiláteros quando tiverem 3 lados iguais. Ele pode ser isósceles quando tiver 2 lados iguais e o terceiro diferente. Ou ele pode ser escaleno quando os 3 lados forem diferentes. E quanto aos ângulos, aí ele pode ser acutângulo, Jesus amado, quando a gente tem 3 ângulos agudos. Ele pode ser obtusângulo, quando temos um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180, lembra? Ângulos agudos são todos menores que 90. E aí o nosso queridinho, né, o nosso triângulo retângulo, onde tem um ângulo igual a 90 graus e os demais são agudos também, e que a gente pode aplicar muitas coisas. O triângulo retângulo ele é um triângulo especial, porque ele atende a muitas necessidades, né? A gente consegue calcular aí na trigonometria, teorema de Pitágoras, coisas específicas que só o triângulo retângulo pode receber, então ele é bem especial na matemática mesmo, tá? E podíamos até fazer um desafio com eles, né? Eles poderem fazer um mapa mental sobre os triângulos, porque aqui nós colocamos só os nomes. Você pode complementar aí colocando alguma característica de cada um deles. A gente colocou os nomes e o desenho, Isso. né? Umas características, tipo, no isósceles a altura faz não sei o quê, e manda pra gente poder colocar na aula um mapa mental de vocês. Não recebemos nenhum ainda. Nenhum mapa mental, terceirão. O primeiro ano nos encheu de mapa mental. Verdade. Vamos movimentar Terceirão essa tá de galera aí. matar. Façam os mapas mentais, enviem pra gente, os professores presenciais, que a gente vai colocar nas aulas aí de revisão com vocês. Então, vocês vão ser mencionados, o mapa mental vai ser mostrado aqui, a gente vai falar o nome do aluno, o nome da escola e tudo mais, tá certo? Estamos no aguardo. Agora é com vocês, hora de praticar. Vamos às atividades de sala, já a gente volta corrigindo.
e continue nos assistindo. Vamos às correções. Fácil. Simplesinho. Mamão com açúcar, Mamão com açúcar. leite em pó, Leite mel. em pó, mel e aveia. Né? Ou granola, para quem gosta de granola. O mamão some nessa hora, né? Porque mel, leite, granola. Eu fico em desvantagem. Mas, gente, sério mesmo, é fácil. Vocês viram que é só vocês identificarem, né, quais são as coordenadas do ponto, quais são os coeficientes da reta, e aí substitui na equação e dá tudo certo. Tranquilo e favorável? Então vamos lá, sem perca de tempo, hora de solução. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Qual é a distância entre o ponto A, de coordenadas 1 e 3, e a reta 6x menos 8y mais 1 igual a 0? Então ali a gente tem o x do ponto e o y do ponto, certo? Quem é o A aqui? O A é 6. Quem é o B? Menos 8. E quem é o C? 1. Então, partiu solução, é hora de colocar na equação, dá tudo certo. Vamos lá. A vezes o x do ponto, então 6 vezes 1. Não tem negativo, a gente pode deixar assim mesmo, tá? B vezes o y do ponto. O B é menos 8. Menos 8, o y do ponto é 3. Beleza? Mais o C, que é 1. Tudo isso dentro do módulo. Sobre raiz quadrada do A, que é 6 ao quadrado, mais do B, que é menos 8 ao quadrado. Já tô vendo coisa boa aqui. Sem precisar racionalizar, gente. É legal, né? É o seu bondoso e a dona generosa. Vamos lá. Agora, lembrando que precisamos calcular primeiro as multiplicações. Então, vamos vendo. 6 vezes 1? 6. 6. Menos 3 vezes 8? 24. 24 mais 1. Sobre 6 ao quadrado. 36. 36. Menos 8 ao quadrado. 64. 64. Vamos lá aqui em cima agora. A distância entre esses pontos, então, entre ponto e reta, vai ser dada por... Eu devo 24 e tenho 7. Deve 17. Devo 17 dentro do módulo, né? Sobre raiz de 36 mais 64. Raiz de 100. Raiz de 100. Vamos lá. 17 tira do módulo. Fica 17. Positivo. E raiz de 100? 10. 10, né? Então eu tenho 17 sobre 10. Claro que dá para dividir, né? 17 sobre 10 é só colocar uma vírgula, né? Corta o zero e coloca uma vírgula, então 1,7. E aí a pergunta é, pode isso? Pode sim, senhor. Não tem problema algum dar como resultado um número decimal. Certinho? Certo. Questão de número 2, vamos ver? Olha lá. Calcule a área do triângulo de vértices do ponto A, 1 e 4, ponto B, 5 e 1, e o ponto C, 2 e 4. Beleza, então vamos lá para a nossa matriz, né? Primeira coluna, os valores de x. 1, 5, 2. Segunda coluna, Valores do Y. 4, 1 e 4. Terceira coluna, 1, 1, 1. E na matriz, né, na regra de Sarri, como é que a gente fala? Vai repetir duas colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Então, a partir do momento que a gente repete as duas colunas, a gente começa a multiplicação. Vamos lá. O determinante dessa matriz vai ser dado por 1 vezes 1 vezes 1? 1. 1 mais 4 vezes 1, 4 vezes 2? 8. Mais 1 vezes 5, 5 vezes 4? 20. 20. Menos, vamos abrir parênteses, vamos para as diagonais secundárias. 2 vezes 1? 2. Vezes 1? 2. Mais 4 vezes 1? 4. Vezes 1? 4. Mais 1 vezes 5? 5. Vezes 4? 20. Calculando então o determinante, vamos lá. 20 mais 8? 28. Mais 1? 29. 29. Menos 20 mais 4? 24 mais 2? 26. 26. 29 tira 26? 3. 3. Esse é o determinante, mas o que ele quer? A área. A área do triângulo, né? Então vamos lá na área. A área é o módulo do determinante dividido por 2. O módulo de 3 é 3. Dividido por 2, a área é 1,5. Unidade de área, né? Aqui a gente não sabe se não está em centímetros, não está em nada, porque está no plano cartesiano. Facinho, facinho, olha aí, ó. Tranquilo, tranquilo? Não tem mistério. Vamos de Enem, então? Mas já? Já. Colocamos 3 apenas nesse, né? Para a gente ter tempo de resolver todas. Né? É. Se liga no Enem, olha lá, a pergunta é...
A área de um triângulo é 25 sobre 2. E seus vértices são 0 e 1, 2 e 4, e menos 7 e K. Nesse caso, qual será o possível valor de K? Cá para nós, cá para nós, lá vem ele, né, sendo cogitada a hipótese de ter um possível valor, então a gente vai para a matriz, né? Primeira coluna, os valores de x. 0, 2 e menos 7. Segunda coluna, os valores de y. 4K. 4K. Adivinha? Adivinha, apagar o 4, melhorar, vamos lá. Terceira coluna. 1. Beleza. Sabemos que a gente tem que repetir as duas primeiras, né? Então, mas a gente também já viu que tem um zerinho aqui que ajuda bastante, né? O zero, ele facilita a vida porque ele vai zerar a coluna, vai ficar mais fácil. Calculando, então, o determinante da matriz, vamos lá. 4 vezes 1? 4. Vezes 0? 0. 7 vezes 1? 7. Vezes 1? 7. 7 negativo, né? Muito bem. 1 vezes 2? 2. Vezes K? 2K. 2K. Menos diagonal secundária. Vamos lá, vamos mudar a cor aqui para a galera enxergar melhor. 1 vezes 4? 4. Vezes menos 7? Menos 28. Menos 28. 1 vezes 0, 0. Vezes K, tudo zero, né? Zerou. E 2 vezes 1, 2 vezes 1? 2. 2. Vamos lá agora, resolvendo. Temos que 0 vai ficar menos 7, né? Mais 2K, porque não tem como misturar, né? Menos. Eu devo 28, só tenho 2. Fica devendo 26. 26. Então, vamos lá, o determinante vai ser menos 7, mais 2K, mais 26. Certinho? Ele já deu a área, né? Já. Mas, enquanto isso, vamos achar primeiro o determinante. O determinante vai ser quem? 2K. 2K. 19. 2K. Eu devo 7, mas tenho 26 para pagar, fico com 19, né? A área do meu triângulo é dada pelo módulo do determinante, 2K. ou seja, de 2K mais 19 sobre 2. A área é quanto? 25 sobre 2. 25 sobre 2 vai ser igual a 2K mais 19 sobre 2. Uou! Quase, hein? Aqui a gente pode cortar o denominador, porque é igual, né? Então, eu vou ficar com 2K mais 19. Igual a 25. Vou botar aqui embaixo. 2K mais 19 igual a 25. Ou seja, 2K vai ser 25 menos 19. 2K vai ser igual a 6. 6. Está multiplicando, vai passar dividindo. O meu K aqui em cima vai ser 6, que divide para 2. Meu K vai ser 3. 3. Pronto. Que lindo. Né? Ficou meio confuso, né? Daqui foi para cá, tá? Segue a cor, segue a cor. Beleza? É bastante informação, né? Quando a gente conversa com vocês sobre ser fácil ou trabalhoso, é essa pegada aí, né? Às vezes, não, difícil ou trabalhoso, não é difícil, né? Vocês viram que a gente pega os valores de x dos pontos, coloca na primeira coluna. Segunda coluna, os valores em y. E a terceira, o elemento 1, né? Porque complementa que ele é neutro na multiplicação. E aí, aplicar a regra de Sarri, que a gente já vem falando disso há alguns dias, há algumas aulas. Até aí, tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Não tem mistério nenhum. Só que aqui, ele não queria saber o valor da área. Ele queria saber o valor de uma das coordenadas do ponto, né? E essa coordenada que está faltando, a gente precisa descobrir, que é o nosso K. Aí, então, a gente vai ter que usar no lugar do A da área o valor dado, que é o 25 sobre 2. E ficou fácil, porque tudo sobre 2, cortou, ficou só a equação do numerador. Pois é. Então, realmente, trabalhoso é sim, porque tem todo um contexto, toda uma performance de solução, mas não é difícil, tá? Então, você precisa refazer. Quanto mais você fizer, mais praticar, mais habilidoso vai ficar, tá? E claro, né, quando você tiver alguma dúvida, recorre ao seu colega, recorre à internet, pede para o professor presencial recorrer a gente aqui, e a gente está aqui à disposição, tá? Beleza. Beleza? Tranquilo. Então, por isso fizemos apenas 3, para a gente ter tempo de fazer, explanar, explicar direitinho para vocês e não ficarem em dúvidas. Mas se nós olharmos direitinho, olha só, foram 2 lá na distância entre ponto e reta. 2 nas de triângulo. 2 na área de triângulo. Então, 2. Na aula foram 4 exemplos. 4 mais né? 3, 7.
com 7 exemplos, vocês conseguem estar aperfeiçoando, conseguem estar treinando. Quer pegar mais? Você tem um livro didático, você tem o Revisa Enem, você tem suporte. E ainda tem carta branca para professor presencial. Professor, não entendi essa questão aqui. Tem como perguntar para eles? Ele vai mandar para a gente a questão. Nós vamos olhar. Numa outra aula, vamos conversar com vocês sobre a questão. Com certeza, estamos aqui para isso. E eu brincando com os números, eu dormi, eu acordei, o despertador tocou, deu corda. Esses meninos não sabem nem o que é dar corda em despertador. Sabe sim. Sabe? Lá na casa da avó tem. Na casa da avó tem? Tem. O despertador... Na casa do pai, se o pai também for aquele pai conservador, tem também no quarto dele. Sei não, hein? Acho que essa galera aí não sabe o que é dar corda em despertador, não. Você vai nessas lojas, quem mora aí, né, na cidade, tem lá na lojinha, tem nessas lojinhas de utilidades, tem lá os quadradinhos bonitinhos, coloridinhos, neon e tal. Você gira lá atrás, você marca a hora que você quer acordar. Só tem que tomar cuidado com um detalhe. Esse cabo aqui, ó, que foi dormido, não se ligou nesse detalhe. Bora ver? Vamos lá. Qual era a pergunta mesmo do Brincando com os Números? Olha aí. Fui deitar às 8 da noite. Eu dei corda no despertador para despertar às 9 da manhã. Quantas horas eu dormi antes do despertador tocar? Se for a professora Lúcia, ela nem dorme, né? Porque eu praticamente paro a madrugar. Mas e aí, nesse caso, quantas horas a pessoa dormiu antes do despertador tocar? Vamos à resposta? Para surpresa de muitos alunos, porque quem conhece o despertador já sabe que ele não dormiu nada. Porque o despertador não sabe diferenciar o dia e a noite. Não sabe o que é manhã e o que é tarde? Não sabe. No despertador ele marca 12 horas e acabou. Muito bem, diretor, acertou. O despertador, infelizmente, não sabe diferenciar dia e noite. Então, para ele, 9 é 9, 9 horas é 9 horas. Se eram 8 e ele colocou para despertar às 9, passadas 1 hora apenas, o despertador já tocou. Agora, se ele botou a mão para assim, deu uma porrada no despertador, aí ele acorda 9 da manhã. Aí vai dormir 24 horas, porque aquela 1 hora ali, ele vai despertar. Né? Certo? Então, cuidado, porque por isso que é legal no celular, né? Que no celular tu coloca lá às 6 horas da manhã. O celular já sabe, porque o celular tem a programação de 24 horas. Então, 6 é 6 e 18 é 6 também, só que é da tarde. Né? E assim, ó, agora falando um pouquinho da atividade extra classe, tá? Sobrou um tempinho. A atividade extra classe pro terceirão é um simulado. Então, agora a gente só vai realizar a atividade extra classe ao final do módulo, né? Então, quando encerrar a disciplina de matemática, a gente envia a avaliação, né, o simulado para vocês. Na verdade, pro primeiro e pro segundo ano é gincana, né? Geralmente é algo bem legal, bem divertido. E, infelizmente, o terceirão desse ano teve um primeiro e um segundo ano de pandemia, então a gente não realizou gincanas nos 2 anos anteriores, enviamos uma atividade diferenciada com Tangram e outras ideias, mas realmente não teve a gincana para vocês. Mas o terceirão precisa fazer o simulado por conta da quantidade de questões de matemática no Enem, então a gente não tem para onde correr. Mas aí se fizer o simulado e uma gincaninha? Uma gincaninha, nem que seja pequenininha. É um quizinho. Uma brincadeirinha. Faz o sorteio, vai numa escola aí. Eu acho que a gente pode examinar, né, essa possibilidade. Mas, ó, não vão correr do simulado, tá? O simulado é compromisso de vocês, mas a gente pode pensar aí até o final da disciplina de fazer algo mais divertido também, tá certo? Beleza, então ficamos por aqui. A nossa próxima aula é de Enem, resolvendo aquelas questões, dando dicas e macetes. Então, espere aí, aguarde e confira, tá certo? Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!